Pessoal, hoje a gente vai tirar uma dúvida de uma galera aí que pergunta sempre pra gente. Muita gente compra, por exemplo, o MTB, mas gosta de Speed. E aí quer transformar a MTB em um Speed. E aí sempre pergunta pra gente, dá para eu transformar a minha MTB em um Speed? É hoje que a gente vai falar sobre isso, tá? Tirar dúvidas. E se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fica nesse vídeo. Meu nome é Ramon e esse aqui é o canal Timbal Bike Story. E vamos lá pro vídeo. Galera, antes de mais nada, não deixa de curtir o vídeo, tá? Compartilha com seu amigo que também tem essa dúvida e também se inscreve no canal, porque toda vida quando a gente postar vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ser avisados. Vamos lá pro vídeo. Seguinte, MTB e Speed são duas bicicletas diferentes. Mas são duas bicicletas diferentes porque a geometria delas são diferentes sim, tá? A MTB, você nota que o ciclista ele vai ficar mais em pé, o tronco vai ficar mais em pé do que, por exemplo, um Speed. Então, por exemplo, o top tubo, que é aquele tubozinho de cima da Speed, ele é mais alongado do que da MTB. A MTB é mais curtinho, tá? Os caras têm que ficar mais próximo do ciclista para ele conseguir, por exemplo, desviar, fazer o all-mount ali, fazer as subidas e tal. A Speed é uma bicicleta de estrada. Ela tem que distribuir o peso do ciclista na parte da frente, quanto na parte de trás, e ali também tem a questão da aerodinâmica, então o ciclista vai ficar mais abaixado. Não tem impactos, por exemplo, do que na MTB tem, não tem movimentos de tronco de uma forma mais brusca que a MTB tem. Então são duas bicicletas bem diferentes, são geometrias totalmente diferentes de uma para outra. A gente pensa, o quadro é muito parecido da MTB e da Speed, então vamos só trocar o guidão ali e tal, que vai dar tudo certo. Não é, tá? Vamos ver mais outros pontos ali. A MTB, ela geralmente tem sempre uma frente mais alta do que a Speed. A Speed tem uma frente mais baixa do que a MTB e também o garfo é rígido e tudo. Toda a geometria da bicicleta foi voltada para isso. Então, por exemplo, imagina que você vai pegar uma geometria que é para ficar com a frente mais alta e aí troca o garfo. A frente vai ficar mais baixa de uma forma forçada, tá? E a geometria vai ficar toda modificada, toda estranha, a geometria da bicicleta. Mas aí você já deixa com cara mais de Speed ali, porque colocou um garfo rígido na MTB. Você pode fazer essa troca? Pode, não tem nenhum problema, tá? Mas você vai mudar um pouquinho da geometria na frente da bicicleta ali, entender isso, tá? Outro ponto que também é esquisito, é estranho fazer essa troca, seria no pé de vela. O pé de vela da Speed são pé de velas de coroas maiores, tá? E o da MTB são coroas menores. É o que é que acontece? Aquele triângulo lá de trás, onde sai da caixa de direção e vai abrindo para a roda traseira da MTB, ela é mais aberto, tá? Até porque o pneu da MTB é mais largo. Então aquilo ali vai impossibilitar, por exemplo, que eu coloque um pé de vela de coroa grande na MTB. Então você tem que fazer uma gambiarra ali, aumentar o eixo central para que o pé de vela fique mais espaçado, né? O pé de vela fique mais expulso, fica mais para fora da bicicleta, digamos assim, para que ele não encoste no quadro, tá? Então até essa modificação você tem que fazer aí, trocar o movimento central por um grandão, e aí fica comprometida a troca de marcha na dianteira, no caso na coroa, no pé de vela, porque como você está colocando o máximo, expulsando o máximo, deixando ele mais distante do central, a coroa, o câmbio vai ficar na última regulagem, olhe lá, para poder passar a coroa de cima, na coroa grande, certo? Para descer para a pequena. Então vai também modificar nessa regulagem de marcha. Também vai modificar, por exemplo, a linha, no caso, o alinhamento da corrente, tá? Então você vai ficar com essa modificação do pé de vela, vai ficar mais difícil lá você fazer um alinhamento. Você tem que colocar, por exemplo, a catraca também mais longe, com os espaçadores ali e tudo, para que você consiga fazer as trocas de marcha, sendo que a corrente não envergue tanto. Então vai modificar nessa regulagem de marcha também. Ah, mas eu vi um colega meu, ele conseguiu fazer. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer e eu estou dizendo como. Você pode trocar o garfo por um garfo rígido, você pode trocar o guidão por um guidão drop, que é aquele guidãozinho da Speed, que ele é dobrado, certo? Dá para fazer isso. E aí você tem que, por exemplo, trocar
a marcha da bicicleta, se você quiser que ela fique com marcha, porque no caso o Raptify é diferente do STI, e aí vai mais outra gambiarra que você vai ter que fazer aí para, no caso, fazer a regulagem de marcha. A passagem de marcha de uma Speed também é diferente da passagem de marcha de um MTB. Algumas vezes não dá regulagem, tá? É diferente. Então vai ter esse perrengue ali na marcha sim, para você adaptar, por exemplo, a tua marcha para conversar com o STI, tá? Então vai sabendo que vai ter esse bucho aí para resolver também, certo? Geometria do quadro é diferente. Pé de vela você tem que colocar mais afastado se você quiser colocar a coroa grande, que é a coroa da Speed. Vai ter que ajustar a marcha também, beleza? Pneu. Você pode colocar tranquilamente um pneu, até porque o pneu, por exemplo, se eu tenho um aro 29, eu vou colocar um pneu da Speed no meu aro 29. É a mesma dimensão do aro, inclusive, tá? Então você pode aproveitar e colocar um pneu mais estreito. Mas olha que um pneu muito mais estreito, ele vai ficar aberto numa calha aro 29. Ele vai ficar um pneu baixo, um pneu alongado. Não sei se vai ficar interessante. Algumas pessoas conseguem fazer, dá legal, mas outras não conseguem fazer. Então você tem que andar calibrado sempre, porque o pneu vai ficar num perfil mais baixo por conta do aro ser mais espaçado que o aro do Speed. O aro do Speed é mais fechadinho, tá? Então vai ter que fazer essa modificação também. Trocar a câmara de ar, trocar pneu e ver se fica bacana, tá? Sempre andar calibrado para que o aro não fique mordendo o pneu, no caso a câmara de ar ali, porque ele vai ficar com um perfil um pouco mais baixo. A Speed já é um perfil baixo, ele é mais fino, menos calibroso do que o MTB. Aí você imagina embeiçar esse pneu dentro de um aro mais largo também. Então vai ter um pouco mais de dificuldade também na hora de embeiçar, beleza? Outra coisa que você tem que atentar é o freio. Se o seu freio, no caso, for freio a disco, na MTB geralmente os freios são a disco, e se você for colocar a marcha da bicicleta, a puxada do freio de um STI, no caso, ela é diferente do que a puxada de freio da MTB, tá? No caso, a quantidade de espaço que é deslocado num freio de MTB, certo? Ela é maior do que o freio do Speed. A Speed é um ajustezinho, é uma amplitude menor. Então as pinças de freio mecânicas da sua MTB talvez não correspondam do mesmo jeito se você for utilizar com STI, certo? De uma Speed. Se você aproveitar o seu kit de freio ali para utilizar com Speed. Então vai ter esse rolê todinho aí para você ver se dá legal para que você consiga transformar a sua MTB no Speed. É impossível? Não é impossível. Você pode conseguir. Não vou dizer que você não consiga, tá? Mas não aconselho. Eu acho que é mais interessante você vender a sua MTB, pegar uma Speed já direto, ou então se você está em dúvida, se quer pegar uma Speed ou MTB, compre uma Gravel, que está ali meio termo, né? Você consegue ter um conforto maior do que uma Speed, certo? Você consegue andar em trajetos um pouco mais acidentados, diferente da Speed, a Gravel vai te proporcionar isso, e aí você vai vendo ali o melhor dos dois mundos. Você consegue, por exemplo, pedalar num local, uma trepidação ou com algum tipo de acidentado ali, diferente, por exemplo, que rodar só no asfalto, e você consegue ter uma velocidade muito maior do que se você tivesse no MTB, se esse for seu objetivo, beleza? Então, é esse o conselho que eu dou. Dá para fazer? Dá, mas é um rolê danado aí, uma dor de cabeça danada, e eu não aconselho, porque tem toda a geometria do quadro que é diferente, e tudo isso que eu já expliquei aqui, beleza? Então é isso, espero que eu tenha aberto o olho de vocês, caso vocês queiram fazer algumas modificações. Se você quiser fazer alguma modificação simples, que não vai influenciar tanto e você já vai mais ou menos sentir ficar um pouco mais parecido com o Speed, faz só o seguinte: troca um pneu por um mais fino, mas não tão mais fino, certo? 700 por 38, você já é interessante, 700 por 42, 38, até esse perfil, certo? Você pode colocar um pé de vela um pouquinho maior, e aí você já consegue ter uma velocidade final maior, certo? E o garfo, você pode botar um garfo rígido ali. Essas três modificações você já consegue ter uma velocidade final maior na sua MTB, não precisando trocar ou modificar ela toda para ficar mais parecido com um Speed. Então essas três modificações ali
vai surtir muito efeito, você vai notar a diferença grande na sua bicicleta, tanto com relação a peso, performance e tudo, certo? Diferente da MTB tradicional, e você não precisa modificar tanto a sua bicicleta aí para que ela se adapte a todos esses pontos aí de freio, marcha, pé de vela, enfim, esse rolê todinho aí, beleza? Então, mais uma dica aí para você, certo? Se gostou dessas dicas, fez algum sentido para você, curta esse vídeo, é super importante essa interação. Compartilha com seu amigo que pensa em fazer isso, quer deixar a bicicleta mais rápida aí, já compartilha com ele aí. Ou para que ele já abra a mente para comprar logo uma Speed, compartilha, bota no grupo do WhatsApp aí. E já também se inscreve, super importante que você se inscreva, porque quando a gente postar vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ser avisados. E se você quiser conteúdo de ciclismo, toda semana se inscreve, que você não vai se arrepender. Massa? Fico por aqui, ficou com alguma dúvida, nossas redes sociais, telefone, WhatsApp, vai passar tudo aí embaixo. E é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo.